Pois bem, queridos, nós começamos semana passada, depois de um ciclo de 9 encontros sobre teologia da mordomia cristã, nós começamos a trabalhar o assunto de bioética. E naquela oportunidade, semana passada, nós começamos a trabalhar a questão do cristão e a doação de órgãos, bem como a transfusão de sangue. É um assunto muito complexo, há grupos que se opõem deliberadamente a receber sangue, e condena também a doação de sangue. E por que que eles fazem isso? Por uma má compreensão, especificamente de um texto do Antigo Testamento, em que Deus, por meio da lei mosaica, proibia o povo de Israel de ingerir sangue de animal. E aí, numa leitura equivocada, transfere-se isso para sangue humano e adequa essa realidade à transfusão ou doação de sangue. Isso é um equívoco que esses grupos acabam praticando. Uma outra realidade ainda nesse contexto que mencionamos é que depois que Cristo veio ao mundo e realizou sua obra completamente na cruz do Calvário em favor de cada um de nós, o Senhor Jesus Cristo declarou todos os alimentos puros. Então nós podemos comer de tudo, né? Claro que tudo aquilo que faz bem ao nosso organismo, e a gente tem conhecimento disso, né? Por que isso? Porque a fé cristã não é uma fé abstêmia, não é uma fé com norminhas e regrinhas que acabam por privar o indivíduo que pertence à fé cristã de alguma ingestão de alimento ou bebida. A fé cristã não proíbe essas coisas, ok? Mas nós temos que ter cautela e todo o cuidado diante daquilo que bebemos e comemos. Hoje eu queria trabalhar com os irmãos um assunto que também é muito complexo, muito atual, bem contemporâneo e que também diz respeito a essa área médica. E que eu me debrucei para ler muito, estudar bastante, e embora eu continue tendo mais perguntas do que respostas, mas nós queremos aqui provocar uma reflexão sobre esse assunto. Eu me refiro ao assunto que nós chamamos de reprodução assistida. O que é reprodução assistida? Não é assistir no sentido de ver, de enxergar. Aqui eu não estou me referindo a um pai que vai participar no parto, ali da presença do parto do filho. Não é isso. Assistido aqui é no sentido de assistência, auxílio, ajuda. Casais que naturalmente não conseguem engravidar, seja porque são inférteis, seja porque até conseguem engravidar, mas não conseguem levar adiante uma gestação após a 12ª semana, que é o primeiro trimestre. Então, hoje eu queria dedicar o nosso tempo aqui juntos, pensando um pouquinho nesse assunto chamado reprodução assistida, que é um assunto muito recente. Esse assunto de reprodução assistida começou a ser desenvolvido em 78 e 79 por um médico britânico chamado Robert Edwards, que no ano de 2010 apenas recebeu um prêmio Nobel na área da saúde. Então é algo muito recente e que você principalmente conhece pela expressão fertilização in vitro. Mas a reprodução assistida é muito maior, muito mais ampla do que apenas a fertilização in vitro, tá bom? Esse não é um assunto exclusivamente voltado para casais inférteis, mas é um assunto que visa esclarecer a toda e qualquer pessoa que tem dúvidas nessa área, ok? Então, veja aí uma breve definição minha, não é uma definição médica, é minha, tá bom? Com as minhas palavras. O que seria, então, uma reprodução assistida? Seria o uso de uma intervenção médica, né, da área da medicina,
cujo propósito é auxiliar casais inférteis e ou casais que possuem dificuldades de levar a gestação adiante após o seu primeiro trimestre, a realizarem o desejo que tanto almejam de serem pais, através do uso da pesquisa médica e da tecnologia existente hoje em nossos dias, ok? Por infertilidade, eu me refiro aqui a casais que não conseguem naturalmente, tendo relações sexuais com determinada regularidade e frequência, após um ano, não conseguem engravidar. Então, eu não estou falando aqui de casais que não usam contraceptivos, mas casais e que têm relações uma vez por mês. Aqui, todos aqui, inclusive os jovens, são maiores de idade, somos pessoas mais maduras e adultas. Então, a gente vai falar aqui alguns detalhes da área, inclusive, sexual, abertamente aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, irmãos, dos versos 1 a 6, se você quiser abrir, eu não vou ler esse texto agora, ele diz o seguinte, por volta do verso 4 ou 5, não vos priveis uns aos outros, salvo por mútuo consentimento e por um período definido, e para que seja feito orações nesse intervalo. Por que é importante a gente mencionar uma passagem dessa natureza quando a gente trata esse assunto? Porque existem muitos casais que até pensam serem férteis, mas que na verdade não são e acabam se privando. E não é por mútua consensualidade, é por dor de cabeça, indisposição. Isso está errado, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Se um cônjuge deseja ter relações com o seu outro cônjuge, seja o marido com a esposa ou a esposa com o marido, claro e óbvio que o texto vai dizer que o corpo de um não pertence mais a ele próprio, e sim ao outro. Só você olhar com clareza aí, com calma, o texto de 1 Coríntios 7. Portanto, deve ter relações sexuais com a frequência em que o casal exige, que ambos concordam, tá bom? Eu sei que falar sobre relação sexual dentro do movimento evangélico é até um tabu, mas a gente precisa quebrar esse tabu e falar. Está lá em 1 Coríntios 7, tá bom? O corpo do marido não é dele e sim da esposa, o da esposa não é dela e sim do marido, e toda vez que um casal vai para o ato sexual, ele não vai para levantar proveito e obter prazer para si próprio. Ele deve ir motivado em promover o prazer do outro. Se à medida que isso acontece, ambos buscam esse desejo recíproco, ambos saem ganhando. Então, a gente precisa pontuar isso com muita clareza. Por quê? Porque há muitos casais que não têm filhos e não necessariamente são inférteis. Eles simplesmente não têm uma regularidade saudável para a vida sexual. Ok? Aí cada casal vai ter a sua regularidade, isso é muito subjetivo, pode ser 3 vezes por semana, enfim, estou aqui mencionando. Mas dizer para mim que o casal entende ser saudável uma vez por mês, uma vez a cada bimestre, isso não é saudável para nenhum casamento. Isso é só exposição a risco e adultério recíprocos, tá bom? Tanto o homem em relação à sua esposa, quanto a esposa em relação ao seu marido. Então, tenham atenção em relação a isso, tá bom? Muito bem. Quem é estéril? Estéril é aquela pessoa que, sem usar contraceptivos, sem usar metodologias, por mais natural que seja, ela não consegue engravidar tendo uma certa regularidade, tá? E aí, então, precisa ser investigado. E o que gera infertilidade? Uma das principais razões médicas aqui eu vou elencar algumas, por exemplo,
ter tido uma DST, uma doença sexualmente transmissível, como sífilis, HPV, HIV, hepatite, entre tantas outras doenças, que podem, se não for percebido logo no início dela, culminar numa esterilidade. Culminar em esterilidade. Por exemplo, homens que têm a famosa doença chamada cachumba, já ouviu cachumba? E não for tratado, além de ficar, né, aqui essa parte do maxilar inchada, pode descer para o sistema reprodutor masculino e causar esterilidade no rapaz, ainda mais se for uma criança, né? Alguns casos o indivíduo pega já em idade adulta. Questões hormonais, mulheres jovens casadas que usam continuadamente anticoncepcional, contraceptivo, e aí você tem, dependendo do anticoncepcional, dosagens hormonais maiores ou menores nesse contraceptivo. Dependendo do período de utilização dessa medicação, isso pode, inclusive, inviabilizar depois que ela quiser ter filho, a tentativa de ter esse filho, por causa de tanta dosagem hormonal que o organismo dela já absorveu durante anos. Problemas genéticos. Uma questão, eu falei da cachumba em relação ao homem, mas em relação à mulher, existe uma doença muito comum chamada endometriose, né? Ali no endométrio, ali do útero da mulher, que vem inclusive a impedir o que nós vamos falar mais para frente, que se chama nidação, que é aquela colagem ali do zigoto na parede do útero para ele poder ser oxigenado, ser nutrido pelo sangue da mãe, entre outros aspectos. A endometriose inviabiliza isso. Temos aí ainda baixa contagem de esperma masculino. Há homens que têm problemas, que produzem pouco esperma ou basicamente nenhum. É o caso de esterilidade pura mesmo. E ainda tem outros fatores ligados à idade do casal. A idade também pode promover essa infertilidade, tá? Especialmente mulheres com idade mais avançada. A gente sabe que a qualidade, através de pesquisa médica, a qualidade do óvulo feminino, inclusive, cai drasticamente, aumenta a possibilidade daquela fecundação, daquela geração de vida ter síndromes, entre outros aspectos, tá bom? Isso também está ligado ao fator idade. A Bíblia fala sobre infertilidade e esterilidade? Fala, e fala muito. Então agora eu vou mostrar alguns exemplos que eu pincei da Bíblia, com algumas passagens bíblicas, e claro e evidente que se essa tecnologia é recente, não há que se falar em nenhuma passagem bíblica que trate sobre reprodução assistida. Então a gente vai buscar alguns exemplos, alguns princípios, para nos ajudar a construir algumas respostas. Então veja aí a Bíblia e a esterilidade, alguns exemplos. Olha quantos aí que eu já destaquei de cara. A própria nação de Israel, que é o povo do pacto, da aliança de Deus, ela é uma nação que Deus traz à existência a partir da esterilidade. Lembra lá? Israel surge de Abraão, que é o grande patriarca, seu filho Isaque, seu neto Jacó. Quais são as esposas deles? De Abraão, Sara, de Isaque, Rebeca, e de Jacó, Raquel. E as três mulheres são, já percebeu isso? Para dizer, eu sou aquele Deus que trago à existência um povo pelo meu poder. Não é pelo desejo de vocês, é pelo meu querer. Eu realizo, eu efetuo, eu concretizo isso. Então vamos fazer aqui rapidamente
um exercício de leitura dessas passagens aqui. Eu vou pedir a sua ajuda em relação a elas, tá? Então, alguém, por favor, que for ler Sara, quem pode ler Sara aqui? Elisama. Lê para nós essas 3 passagens, Elisama. Então, Gênesis 11:30, depois dá um salto para 16:2, depois um salto para o capítulo 21. Por favor. E Sara foi estéril, não tinha filhos. Olha, interessante. Então, a Bíblia está dizendo que a Sara era estéril. E agora, no capítulo 16, verso 2. E disse Sara a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Perfeito. Agora o capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Olha que interessante. A gente vai saber, porque Romanos também nos diz, que Abraão já era amortecido. Tinha 100 anos de idade quando se tornou pai. Sara, um pouco menos, mas já bem idosa também. Quem é que dá a vida, irmãos? É Deus. É Deus. Deus é quem dá a vida. Muito obrigado, Elisama. Vamos falar agora de Rebeca. Gênesis 25. Quem pode ler para nós aí? Gênesis 25, verso 21. Esse é um episódio mais curto aqui. E olha a metodologia. Por favor, irmã Roseli. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha que interessante. Então, o que Isaac fez? Ele orou ao Senhor. Então, você pode utilizar todo e qualquer método científico hoje comprovado, mas você nunca poderá deixar de orar ao Senhor. É Ele quem dá a vida. É Ele quem dá a vida. Então, o método aí que Isaac utiliza é buscar em Deus a satisfação do seu anseio. Raquel, Gênesis 30, verso 1. Quem pode ler para nós, Raquel? Por favor, Ariana. Depois dá um salto para o 35:16 também, por favor. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, ou senão morro. É esse? É isso aí. 35:16. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. Olha que interessante. O episódio de Raquel em Gênesis 30, verso 1, mostra claramente como na cultura judaica, na cultura antiga como um todo, do Oriente Antigo também, a mulher que era estéril, ela era inferiorizada. Os judeus a consideravam um ramo seco, sem vida, um galho seco, sem vida. Quando Jacó casa, você conhece a história, ele casa primeiro com Lia, porque ele é enganado por Labão, lembra? Depois ele trabalha mais 7 anos e casa com Raquel. Lia era fértil, Raquel não. E ela está angustiada, pedindo a Deus para não viver como um ramo seco. Na cultura antiga, se o homem, prestem muita atenção, se o homem tivesse ereção e ejaculação, a culpa era da mulher. Quem era infértil era a mulher. E ela então era inferiorizada, desprezada dentro da própria família. Porque ela não poderia suscitar o nome do marido às gerações seguintes por meio de um filho. Irmãos, até pouco tempo era assim.
Na geração da minha avó, quando não tinha toda essa pesquisa médica para saber que o homem é que era o infértil da relação e não a mulher, quem levava a culpa? A mulher. A mulher sempre assumiu a culpa. Por isso, dessa angústia em Raquel, ao dizer: olha, Senhor, por favor, tenha misericórdia, me dê um filho. Me dê um filho. Ok, vamos prosseguir aqui. Vamos para a mãe de Sansão, Juízes 13. Quem pode ler para nós Juízes 13? Johnny, Ednei, pega o Johnny ali, por favor. Depois, Johnny, leia para nós o verso 24, ainda do capítulo 13. Pois, som. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Isso, agora o verso 24. O 3. Tá. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Perfeito. Ana, vamos olhar agora Ana, o exemplo de Ana. Quem pode ler para nós? 1 Samuel. Pastor, só espera um pouquinho, é o 24 agora. É o 24. É. Você não leu o 24? Não, é a continuação. Desculpe. Aqui. Por favor, Depois, então ele fala assim, depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Perfeito, obrigado, Johnny. Ana, quem pode ler para nós Ana aqui? Álvaro, obrigado, por favor. Capítulo 1, versos 5 e 6, depois o capítulo 1, verso 19 e 20. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Verso 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Veja aí qual é a razão da esterilidade de uma mulher. O Senhor cerrou a madre. Então, uma mulher estéril é um decreto de Deus. É um desejo, é uma vontade de Deus realizada na vida de uma mulher, bem como a de um homem também. Por favor, verso 19 e 20. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Olha que interessante. Você conhece também a história de Ana, né? Eucana é casado com duas mulheres, Penina e Ana. Penina é fértil. Igual lembra, Raquel e Lia. Só que aqui a coisa é bem pior, porque Penina fica fustigando Ana. E ano após ano, quando eles iam ao templo lá, adorar ao tabernáculo, né, ela ficava fustigando. E Eucana fala para Ana: olha, por que você está tão abatida? Por acaso eu não sou um maridão? Eu não valho mais do que 10 filhos? Né? E realmente a gente percebe um cuidado de Eucana com Ana, porque na cultura antiga, uma mulher que não pudesse dar filhos era uma mulher desprezada, era uma mulher inferiorizada, rejeitada pela família. E aí então Deus concede a graça a Ana de dar à luz e gerar então Samuel. Perfeito. Por último aí, Isabel, Lucas capítulo 1. Quem pode ler para nós aí, versos 5 a 7? Carol. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada.
Perfeito. Então veja, na história da redenção, Deus sempre interveio no sentido de realizar, operar milagres em algumas famílias para cumprir o seu propósito, formando uma nação Israel, levantando o precursor da vinda do Messias, que era João Batista, por meio de Zacarias e Isabel. E você conhece bem a história, Zacarias fica mudo, né? Quando ele tem um encontro com o anjo, Isabel o engravida. Então, temos aí alguns exemplos na Bíblia sobre esterilidade. Pois bem, vamos falar um pouquinho agora da reprodução assistida propriamente dos nossos dias. É o que nós chamamos de inseminação. Existe a inseminação natural, que é fruto do relacionamento sexual do marido com a sua esposa. E existe a inseminação artificial. O que é a inseminação artificial? Não tem a ver com a fertilização in vitro. A inseminação artificial é a coleta do espermatozoide e como posso dizer, a aplicação, a injeção no útero daquela mulher, que por razões comuns não seria possível de ela engravidar. Por quê? Por causa da mobilidade do espermatozoide, por causa da quantidade. Então, se coleta do homem o espermatozoide, o sêmen, às vezes fortalece ele e injeta no útero da mulher. Para quê? Antes de injetar, aquela mulher toma algumas medicações que facilitam a ovulação dela, e esse espermatozoide fortificado fora, ele possa ir ao encontro do óvulo, lá naquela partezinha que a gente conhece como trompa de Falópio, e ali então fecundar. E quando fecunda, aí aquele espermatozoide com aquele óvulo fecunda, ele gera isso aí, Siri. Ele gera um zigoto, que vai sair da trompa e vai colar no útero, e essa colação a gente chama de nidação, e depois então de mais ou menos 14 dias passa a ser chamado de embrião. Isso é inseminação artificial. Por que artificial? Porque não é natural. É um procedimento que injeta o espermatozoide na quantidade, na qualidade certa, depois de colhido do material do homem, no útero da mulher. A fertilização in vitro é diferente. Por que é diferente? Porque colhe-se tanto material genético masculino, quanto material genético feminino, que é o óvulo, faz-se a fecundação fora do organismo da mulher, para depois injetar ele na mulher. Entenderam a diferença? Está claro isso para os irmãos? Aqueles que são da área médica sabem até melhor do que eu esse procedimento, mas a maioria que não é importante ter essa distinção de uma coisa com outra, tá? Então, a inseminação artificial, a fecundação ocorre dentro da mulher, por meio da injeção, da aplicação de espermatozoide no útero dela. A fertilização in vitro é trago para fora. Colhe-se material masculino, material genético, colhe-se material genético feminino, coloca-se numa plaquinha estéril, com todo o ambiente próprio e adequado para realizar essa fecundação. Essa fecundação gera o que a gente chama de zigoto e tem um prazo adequado para aplicar na mulher. A mulher toma determinadas medicações que vão ajudar ela a nidar, a colar aquilo no útero dela, e aí então aplica o zigoto, mais ou menos 3 a 4 dias depois de fecundado, ok? E depois de mais ou menos 14 dias, já grudado, sendo oxigenado, sendo nutrido pela corrente sanguínea da mulher, da mãe, ele se torna, ou passa a ser chamado de embrião.
E esse embrião vai estar lá grudado até a 12ª semana, quando a partir de então passa a receber o nome de feto. Antes era a 16ª semana, agora é a 12ª semana de 2015 para cá. Pois não, irmão Edson? Esse sistema hoje, na pecuária de alta escala, é usado, só se usa isso hoje na pecuária. Sim, hoje. Criação de na gados. Criação de animais. Então, as grandes fazendas hoje, elas não têm mais a inseminação natural, porque, por rendimento, né, então só é usado esse sistema aí para a criação de gado. É muito comum, na área veterinária é extremamente comum, até para ter gados mais fortes, mais saudáveis, isso é muito comum. A questão que a gente vai ter que se deparar aqui na área ética, e eu estou explicando um pouquinho aqui para os irmãos a respeito desse procedimento de fertilização in vitro, qual é? Na inseminação artificial, a princípio, não há problemas éticos, porque o material genético do marido, ele é inserido no útero da mulher, tem o óvulo da mulher. Mas na fertilização in vitro, aí a gente começa a esbarrar em alguns problemas éticos gravíssimos. Porque, por exemplo, o Salmo 139, verso 16, fala, o salmista, que ele reconhece vida, mesmo numa substância informe. O que é substância informe? Você pode chamar de feto, pode chamar de embrião, pode chamar de zigoto, é vida. A concepção, ela surge quando há a fecundação do espermatozoide com o óvulo. O problema da fertilização in vitro é que, normalmente, esse material genético do marido e da esposa, ele é fecundado não apenas para um zigoto, ele é fecundado para vários, aplicados uma parte e as outras partes congelados por um mecanismo chamado criogênese. E aí a gente tem um problema ético, porque se a gente entende que a concepção da vida surge no momento da fecundação, a gente tem vidas sendo congeladas. E é aí que eu queria chegar para explicar para a igreja um pouquinho a respeito disso. Né? A fertilização, ela pode ter várias facetas. Por exemplo, quando você tem o material genético, que é o óvulo feminino ou o espermatozoide masculino do próprio casal, nós temos o que chamamos de uma fertilização homóloga, que as gametas, ou seja, o material genético, é do próprio casal. Mas agora tem variações disso aí, que são as fertilizações heterólogas. Por exemplo, uma jovem de 18 anos tem um câncer no ovário. E para ela salvar a sua vida, ela tem que tirar o ovário. Então ela não vai mais ovular. Mas ela casa-se com 25 anos, 30 anos e quer ser mãe. Aí essa mulher, ela pode receber um óvulo de um banco público de óvulos e fertilizar in vitro com o material genético do marido. Estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Criando aqui uma situação. E a partir daquele zigoto implantar no seu útero. E ela gestar uma vida. Uma vida cujo material genético é do pai, o material genético da mãe não é o dela, embora ela vai irrigar com sangue, oxigenação, tudo no útero, mas não é o material genético dela próprio, e sim de uma doadora desconhecida, e ela vai gestar em seu útero e vai dar à luz a um filho. Há um problema ético aí? A princípio, não. Por que não? Porque ela está recebendo um óvulo de doação e ela está adotando esse óvulo
para ser um filho ou uma filha dela, como se fosse uma criança adotada. E nesse sentido não há um problema nisso. Mas ainda há outras variações. E se essa mãe não tem um útero? Ela fez um procedimento chamado estrectomia, estrectomia. Eu sei que é alguma coisa aí dessa área. E tirou o útero. Em 2015, no Brasil, aconteceu um episódio desse no Nordeste. Não sei quantos vão se recordar. A avó gestou uma criança da filha e do genro. Da filha e do genro. Aí veio uma resolução do Conselho Federal de Medicina em 2017. A resolução número 2100 e... eu anotei aqui. 2168 de 2017. Regulamentando a Lei 11.105 de 2005, que é do Conselho de Biossegurança, e veio falando sobre o que chama a medicina de cessão temporária de útero. Cessão temporária de útero, que foi o que essa avó fez em relação ao neto. Ela gestou um neto. E aí? A gente tem que enfrentar essa realidade. Eu, particularmente, penso que se a mulher não tem condições, ela não deve ser mãe. Porque essa cessão temporária de útero, ela está viabilizando o quê? Ela está viabilizando que casais homossexuais venham a gerar vida, pegando um material genético de uma das partes com um material genético de um banco doador e pagando para mulheres gestarem seus filhos, né? Se for um casal de homem, vai pagar uma mulher, porque ele não tem útero. Se for um casal de mulher, aí faz a fertilização com o óvulo de um sêmen de um banco público, e uma das duas vai acabar gestando, e assim por diante. Então, existe hoje esse advento aí chamado de cessão temporária de útero. Isso é um problemaço. É a barriga de aluguel. É a barriga de aluguel. Um detalhe também importante é que nós falamos da fertilização in vitro como um bebê de proveta, mas não se utiliza a proveta no processo de fertilização, que é aquela pecinha lá em laboratório, né? A gente fala isso popularmente, mas não é o caso de manipular com a proveta esse zigoto, né? Outra coisa é o descarte. A gente fala que é de embrião, mas tecnicamente ainda não é embrião, é um zigoto. Embrião é só depois de 2 semanas de fecundado e já ali nidado, que algumas literaturas na área médica afirmam para nós. A questão é, a fertilização in vitro, ela é viável ou não? Ela necessariamente é pecado ou não? A gente precisa responder a esse questionamento. E entendam uma coisa, o advento da ultrassonografia, ele surgiu no final da década de 70, e foi demonizado, inclusive, por parte da igreja, o exame da ultrassonografia. Por quê? Porque até então, não deveria se saber o sexo do bebê, isso era condenado, por saber o sexo. O discurso era, ora, se Deus está te dando, você não tem que ficar procurando, indo atrás para saber o sexo. Você tem que agradecer, ser grato a Deus e, enfim. Pergunta, qual mãe aqui hoje nunca fez uma ultrassonografia quando foi conceber seu filho? A irmã Ivani não pegou, né, na época, né? A minha mãe já me pegou assim no final, já era uma coisa cara na época, né? Hoje já popularizou, né? Todas as mães recentes já têm condições de fazer ultrassonografia e fazem no pré-natal, né? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o seguinte: a questão está no exame de ultrassonografia? Não. Ele é um mecanismo legítimo.
A questão é o uso que nós fazemos da ultrassonografia. Por exemplo, há pais que, ao fazer lá a translucência nucal, a morfológica, tudo que são os exames ultrassonográficos, descobrem que o seu filho tem alguma síndrome ou deficiência. E aí o que esses pais fazem? Abortam. Abortam, interrompem a continuidade da gravidez. Não é um aborto espontâneo, é um aborto forçado, intencional, promovido. Pergunta: a ultrassonografia é errada? Eu quero fazer aqui uma analogia, para a gente chegar a uma resposta consensual. Não, mas o mau uso da ultrassonografia pode se tornar errado? Sim. Eu quero dizer para os irmãos que a inseminação, tanto artificial quanto a fertilização in vitro, ela não necessariamente é errada, porque ela veio para atender a uma enfermidade, a uma limitação orgânica e viabilizar a correção dessa barreira que se coloca. O problema é que nós precisamos adotar critérios éticos ao enveredarmos num procedimento dessa natureza. Por exemplo, esse é um procedimento muito caro. Fica entre 20 e 30 mil, algumas vezes até mais. E essa resolução 2168-2017 do Conselho Federal de Medicina, ela estabelece o seguinte, que deve ser plantado em mulheres até 35 anos, apenas 2 zigotos, que a gente popularmente chama de embrião. Entre 36 e 39 anos, 3 zigotos. E acima de 40 anos, 4 é o limite. 4. A pergunta é, se alguém for fazer a fertilização, qual vai ser a orientação médica? Ele vai sempre falar para fazer o dobro daquilo que vai ser plantado em você. Às vezes, se são 2 até 35 anos, manipula 4, fecunda 4, porque vai plantar e se não vingar, ok? Entre aspas, você tem mais uma chance sem ter um custo adicional, porque o procedimento é caro. Se você tem entre 36 e 39, então você planta 3, eles vão manipular 6. E se não me falha a memória, se você tem mais de 40 anos, acho que não permite pelo conselho manipular 8. Acho que o limite é 6. Alguma coisa assim. Então eles vão sempre mandar manipular mais. Mas, pastor, digamos que eu plantei 2, 3 ou 4, dependendo da sua faixa etária. E nidou, e está desenvolvendo, está nutrindo. E os outros? Os outros são vida. São vida. A questão ética é, você vai descartar, você vai doar? O que você vai fazer? Meu conselho para todo cristão, manipule exatamente o número que você vai plantar. E não deixe absolutamente nenhum congelado. Nenhum congelado. Em Vila Mariana, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma família. E eu vou contar rapidamente a história, a gente sai para o intervalo para depois a gente continuar o assunto. O casal teve uma menina, naturalmente. Depois, por alguma razão que eles desconhecem, eles ficaram inférteis. Né? Esterilidade é diferente de infertilidade, tá, irmãos? Não estéril, mas infértil. E aí, o que aconteceu? Eles enveredaram pelo caminho da fertilização. E na época, acho que foi 2012, eles não eram cristãos. E eles manipularam, acho que 6, fecundaram 6 in vitro.
e plantaram 3. Dos 3 plantados, 2 ficaram. E os outros 3 ficaram congelados. Aí eles se converteram e chegaram na igreja, então, daqueles 3 que foram plantados, 2 vingaram, vieram gêmeos. Vieram gêmeos, né? 2 continuaram vivendo, foram desenvolvidos, gestados e chegaram. Então, aquela família ficou com 3 filhas. A Natália, que veio normal, a Rafa e a Júlia, que vieram de forma fertilizada. Aí se converteram. Caminhando com a gente, nós falamos, olha, aqueles 3 zigotos que estão congelados, sabe o que a Bíblia chama? De vida. De vida. Porque foi concebida no momento da fecundação. Enquanto você tem o espermatozoide, ou você tem o óvulo, você não tem vida separados. Mas fecundou, foi concebido. Ainda que o Conselho Federal de Medicina vai dizer que só existe vida a partir da 12ª semana de gestação, ainda que muitos pesquisadores vão dizer, não, é somente a partir da nidação, vão estabelecer outros inícios, a Bíblia reconhece substância informe. Substância informe já é desde a fecundação no nosso entendimento, aqui, para efeito do nosso estudo. E aí, então, aquela família foi desafiada a plantar os outros 3 que estavam congelados. Eita! E plantaram. E aí veio a Rafinha, a Rafaela. Os outros 2 não foram, não desenvolveram, né? Agora, detalhe. Eu viro brincando com aquela família até o dia de hoje, dizendo o seguinte, que a Rafaela tem a mesma idade, a Rafaela e a Júlia, tem a mesma idade que a Adriana, porque elas foram concebidas no mesmo ano. Elas só foram gestadas e nasceram separadamente. Entendem o que eu estou dizendo? Na hora de registrar, né, a certidão de nascimento, bota o quê? Aí eu brinco, eu falo com a família que ela é ano 2012, versão 2015. Enquanto as gêmeas é ano 2012, versão 2012. Por quê? Porque elas foram, mais ou menos, o ano não me recordo, mais ou menos assim, né? Elas foram concebidas às 6 no mesmo ano, mas gestadas e nascidas só separadamente. Danilo, tá com o microfone aí, Ednei? Pois não. Pastor, eu fiquei com uma dúvida. A gente sabe que o homem, para ser homem, ele tem uma natureza dual, que é a parte material e a parte imaterial. Pergunto, o zigoto, a gente está falando da parte material, biológica. O zigoto congelado, ele possui alma? Ele já possui a parte material, o nefesh já está nele? Essa é uma pergunta difícil, Danilo, mas vamos lá. Essa parte dual, ela surge junto, concomitante. Não há como você ter um corpo sem ter a sua parte material ligada a ele. Então, penso eu que está ligado. Quando surge um, surge necessariamente o outro. E quando morre um, né, no caso ali do descarte, a parte material já vai ou para Deus ou para o inferno. Igual um bebê, um aborto espontâneo no útero de uma mãe. A sua parte material ela já existe, mas já há uma ruptura. Então, se ela congela e determinado período depois ela enfraquece, vem até a falecer, a morrer, e às vezes o médico nem implanta, porque fala, ó, já era, né? Está muito fraco. É uma vida que se perdeu. Por isso a minha recomendação a todo cristão é dizer o seguinte, não demonize a fertilização. Não olhe que ela necessariamente é pecado. Mas se você tiver dificuldade por ser alguém infértil e quiser enveredar nessa direção, quando for fecundar, plante exatamente no mesmo número que você pediu que o médico fertilizasse, imediatamente. E aí deixa que Deus vai dar continuidade ou não à vida. O problema é que é um procedimento caro, e aí as pessoas não querem
correr o risco de, num primeiro momento de plantar, não dar certo, ter que pagar tudo de novo para uma segunda tentativa. Então, eu penso assim, Danilo, que fecundou, concebeu a vida, sim, à luz de Salmo 139, 16 e outras passagens. Então, ali já há a sua parte material embutida. Ah, mas está congelado. É igual, a minha analogia seria um indivíduo em coma. O que é o congelamento? É um coma. Uma analogia. Não tem, é uma realidade nova. Por isso que existe muito mais pergunta do que resposta. Mas eu creio que existe a sua parte material, já, junto com a parte material. Johnny, cadê o microfone? Já leva ali, por favor. Pastor, só uma informação para a igreja. Eu conheci um casal que eles fizeram a inseminação in vitro, não cristão, e acompanhei até todo o meu colega de trabalho, inclusive, ele me informava, né? A gente vai lá para São Paulo, hoje vai fazer e tal. O que aconteceu? No final das contas, não vingou, não desenvolveu. Eles estavam conformados, assim, mas eles iriam tentar novamente, numa outra ocasião. Só que precisava esperar um período para que isso acontecesse novamente, até por prescrição médica mesmo. E durante esse período, eles engravidaram naturalmente. Olha só. Então, eu acho que realmente Deus ali... Deus quem dá. Trabalhou assim, na vida daquele casal para mostrar que ele é Deus, né? Então, um testemunho assim, bem legal. Muito legal essa experiência. Só para completar, antes da gente sair para o intervalo, irmãos, essa resolução 2168/2017 do Conselho Federal, ela falou o quê? Ela limitou o congelamento dos zigotos, que popularmente a gente chama de embrião, a 3 anos. Anterior a essa resolução, era 5. Agora pode ficar congelado apenas até 3 anos. E você paga uma mensalidade num banco de congelamento com base em nitrogênio líquido e tal, né, para manter ali a continuidade da vida, tá bom? Hoje são apenas 3 anos, que é a norma que está em vigor pelo Conselho Federal de Medicina. O meu conselho existe um casal que é infértil, e eles desejam ser pais. Então, qual é a primeira orientação? Ore e peça ao Senhor. É Ele quem dá a vida. Pastor, é necessariamente errado? Não, necessariamente errado não. Depende, pode se tornar sim. Em qual possibilidade? Quando eu tenho um uso comercial da vida, quando eu, por exemplo, tenho congelamento ou descarte de zigotos, que são vidas, aí a gente tem um problema. Mas se você for colher o material, as gametas, o óvulo feminino com o material genético masculino, que chama de gameta, fecundar e plantar exatamente a quantidade que você manipulou, eu não veria biblicamente qualquer reprovação, porque você não está praticando aborto, você não está brincando de Deus, nada disso. No final, esse é o mecanismo. Se Deus vai dar ou não, Ele vai dar da forma que Ele quiser, se Ele não quiser, Ele não vai dar. Ok? Pode não dar por meio da fertilização e pode dar por meio natural, a inseminação natural. Ângela, lá atrás, lá, pega o microfone. Não sabemos o dia de amanhã. Se por acaso, só estou repetindo para sair no áudio, Ângela. Se esse casal vier a sofrer um acidente e morrer, você diz em relação ao quê? Aos zigotos congelados? Sim, aí existe um termo que a pessoa assina para casos de força maior, se vai ser descartado, se vai ser doado. Existe um termo que ele assina juntamente com o banco de congelamento. Porque o banco ele tem também uma lei de biossegurança que o responsabiliza. Então, provavelmente vai ter uma cláusula, dependendo do banco, dizendo que vai ser descartado, que o desejo dos pais é que seja descartado, ou seja doado, enfim, tá bom? E se for doado, aí você vai ter que aplicar a analogia da adoção. O indivíduo, o marido, ele é estéril, a mulher também é estéril.
não é que é infértil, é estéril, não produz, não tem como gerar. Ah, mas o meu sonho, o meu desejo era gestar uma vida. Você pode adotar uma criança que já nasceu, ou você pode receber um embrião e fazer o procedimento de plantar em você e adotar, sabendo que não tem o seu material genético. É uma possibilidade também. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Que nós falamos até o intervalo. A posição deste que vos fala não é demonizar qualquer procedimento médico, com o avanço da pesquisa médica, ou mesmo dos mecanismos e medicações existentes. E aí, nesse sentido, inclui-se a fertilização in vitro. Desde que você seja cauteloso em observar o uso dessas tecnologias que existem hoje. Então, assim como eu tenho a ultrassonografia, que é um mecanismo que me ajuda, eventualmente, a um bebê, a um feto que está sendo gestado na barriga de uma mãe, a perceber que ele precisa ter alguns cuidados após o parto, né? Existem bebezinhos que, no pré-natal, o médico já sugere, depois que ele nascer, nós já vamos ter uma equipe médica aguardando para fazer uma cirurgia, para corrigir, por exemplo, uma válvula do coração, uma câmara, uma artéria. Então, a ultrassonografia é um mecanismo que vem para nos ajudar. Só que outros fazem mau uso dela. Vê lá que é um bebê que está deformado, com má formação, e faz o quê? Interrompe a continuidade da gravidez. Então, há bons usos e há mau usos da tecnologia. É isso que eu quero deixar claro para os irmãos. E nem por isso a ultrassonografia, por exemplo, ela deve ser condenada. Semelhantemente, todo e qualquer aparelho que permita a extensão da vida, como aparelhos respiratórios ou outros, deve ser condenado, tá bom? Tudo isso deve ser utilizado para o bem-estar do ser humano, que é a criatura de Deus. Muito bem. Feita essa consideração, vamos continuar aqui olhando um pouquinho algumas terminologias dentro desse assunto que nós estamos trabalhando aqui juntos hoje. Então, veja aí. Deu um probleminha. Tá. Primeiro termo que eu quero colocar para os irmãos se familiarizarem. Chama-se pré-embrião ou zigoto. O que é o zigoto? É a partir do zigoto que nós reconhecemos a origem da vida humana. Zigoto nada mais, nada menos é do que a fecundação entre as gametas, ou seja, entre o material genético masculino, que é o espermatozoide, com o material genético feminino, que é o óvulo. Fecundou, seja dentro das trompas de Falópio ou numa plaqueta, já há um zigoto. E esse zigoto, quando ele é feito fora, ele é manipulado e fecundado fora, então ele tem que ser plantado no útero da mulher, tá bom? Isso é o zigoto. Embrião é a mesma substância já mais desenvolvida e amadurecida. Então, vai haver para essa mesma vida 3 nomes. Zigoto, que é a fase inicial até os 14 dias, via de regra. Embrião, dos 14 dias até a 12ª semana de gestação. E depois da 12ª semana de gestação, passa-se a receber o mesmo nome, agora a mesma substância agora chama-se feto, tá bom? O que na nossa realidade brasileira acontece? Eu estava conversando isso agora no intervalo com o Andrei. Até a 12ª semana, existe um aborto legalizado no Brasil. Isso é triste para nós, né? Teve até uma decisão judicial, foi parar no Supremo em 2012, dizendo que um parecer do Conselho Federal de Medicina que não existe vida anterior à 12ª semana de gestação.
Depois disso, sim, já existe feto e o óbito fetal, né? Já nasce morto, né? Natimorto, é uma outra expressão técnica aí que a área médica sugere. Mas para nós cristãos, pautados pela palavra de Deus, a partir de textos como o Salmo 139:16 nos ensina, o aborto é pecado, independentemente de época gestacional, de idade gestacional. Qual aborto? Não aborto espontâneo, mas o aborto voluntário. O aborto daquele que se propõe a interromper a continuidade da gestação. O aborto espontâneo, muitas mulheres que aqui estão já tiveram e às vezes nem sabe. Por quê? Porque em determinado ciclo menstrual houve um fluxo maior que ela sequer teve conhecimento, mas foi um aborto espontâneo, por uma má formação congênita, enfim, por alguma razão que eventualmente a gente desconhece, mas que chegou a ter a concepção, mas não houve a anidação. Quando nós formos falar em uma aula futura sobre aborto, nós vamos... Sai para lá, Marimbora. Nós vamos falar sobre alguns métodos abortivos que são rotulados por nós como contraceptivos, mas que são abortivos. Então, você tem aqui, só para adiantar um pouquinho esse assunto, você tem a famosa pílula do dia seguinte. Lamento dizer, mas a pílula do dia seguinte não impede a fecundação. Ela inviabiliza a nidação. Que era o próximo termo que eu ia colocar lá. Que é a colagem do zigoto na parede do útero da mulher. Para quê? Para que aquele zigoto receba a oxigenação por meio da corrente sanguínea da mulher, receba todos os nutrientes para se desenvolver, receba sangue da mãe, né? Então, a pílula do dia seguinte é uma pílula, embora popularmente divulgada como método contraceptivo, mas é um método abortivo. Bem como também existe um método chamado DIU. O DIU, hoje, ele tem o uso de cobre, né? Alguns vão dizer que ele é um antiespermicida. Ou seja, se ele for um antiespermicida, ele vai matar o espermatozoide. E aí, ele não vai chegar a fecundar. Ok? Se lá tem a bula lá, você pode ler. Mas ele não é somente antiespermicida. Ele também é anti-nidação. Ele não garante 100% das vezes que ele vai matar o espermatozoide para impedir a fecundação. Mas ele vai assegurar que ele não vai permitir a nidação. Se não permite a nidação e fecundou, isso é o quê? Aborto. Então, procure seu ginecologista, né, seu médico de família e converse com ele a respeito dessas medicações. Quando você toma, por exemplo, a mulher, um anticoncepcional que impede a ovulação, não há que se falar em aborto, porque ela inviabiliza a ovulação. A mulher não ovula. Então, não há fecundação. Mas qualquer método que recaia na antinidação, ele é abortivo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente também, sobre controle de natalidade. Tá bom? Mas agora que está bom, aqui voltou, vamos prosseguir aqui. Fertilização, então, é um mecanismo, estou aqui definindo algumas terminologias da biologia que nós utilizamos aqui na aula. Fertilização é um mecanismo de fecundação
normalmente fora, numa plaqueta estéril, num ambiente que simula temperatura, calor, tudo relacionado às trompas de Falópio, que é um órgão da mulher. Nidação é essa colagem no útero do zigoto, para que esse zigoto se desenvolva. E gameta é uma terminologia técnica também relacionada ao óvulo ou ao espermatozoide, que são os materiais genéticos dos pais. Deixa eu construir um cenário aqui extremamente provocativo. Imagine que você tenha, e isso está acontecendo já nos Estados Unidos, tá? Eu li a respeito de um caso desse lá fora. Você tem o material genético masculino de um banco público de esperma, com uma gameta que é um óvulo feminino, e aí fertiliza-se in vitro, ou seja, fecunda, e planta o zigoto na barriga de uma mãe. E uma mãe que não vai criar esse filho. Ela vai gestar e depois vai dar a uma doação. Já houve um caso desse nos Estados Unidos. E aí pais adotivos vão chegar no orfanato e vão receber essa criança como filhos. Que tipo de vínculo essa criança vai ter? A ascendência paterna desconhece. Materna desconhece. Quem gerou é a seção temporária de útero. Lembra que nós mencionamos? Saiu de cena, foi parar no orfanato e pais adotivos o receberam. Loucura. Virou uma fábrica. Eis um problema ético que deve ser reprovado pela igreja, ok? Então tenham cuidado de pensar nesse assunto sob esse prisma. Vamos olhar agora um pouquinho para alguns textos bíblicos. Abra lá comigo Gênesis capítulo 1, verso 28. Quem pode ler essa passagem para nós? Gênesis 1, 28. Danilo, por favor, Danilo. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse texto nos ensina um pouquinho sobre o que na teologia nós chamamos de mandato cultural. Em outras palavras, isso significa dizer que Deus, quando criou o homem, ele deixou um mandato, uma ordem. E qual deve ser essa ordem? Produzir cultura, procriar, reproduzir, gerar vida, encher a terra, sujeitar a terra. Isso é um mandato cultural. Nesse sentido, o progresso da ciência, com o avanço da pesquisa médica, não deve ser enxergado por nós como algo necessariamente errado, reprovado, pecaminoso. Desde que respeitado o direito à vida, sem qualquer descarte, ok? Bem como a ética cristã, sem qualquer intuito comercial, a medicina e o progresso da ciência devem servir ao cumprimento do mandato cultural que Deus estabeleceu para o homem. Então não há qualquer reprovação ou mal no que diz respeito a essas coisas. Por exemplo, a Igreja Católica Romana, no seu catecismo, vai condenar a fertilização in vitro e a inseminação artificial, porque vai dizer, olha só que interessante, ela vai dizer que essa vida está sendo gerada de forma manipulada, sem ser pelo ato conjugal sexual que expressa o verdadeiro amor. Então, não existe possibilidade
dentro da teologia católica romana, de ser legitimado a inseminação artificial ou a fertilização in vitro. Porque vai dizer que é uma concepção despida de amor. Só que olha que interessante, a mesma teologia católica romana que diz isso, diz que o sexo não é para o deleite ou para o amor, e sim para a procriação, exclusivamente. Conseguem perceber uma contradição na própria teologia da Igreja Romana? Ao mesmo tempo que eles dizem que não é um ato de amor e por isso é reprovado, um casal dentro da teologia romana é proibido a usar contraceptivos ou buscar ter prazer no sexo, porque o sexo ele é algo sujo, que visa tão somente a procriação. É assim que a teologia católica romana afirma no seu catecismo. Então, olha como é a percepção também da Igreja Católica, uma vez que nós nascemos e vivemos num país tradicionalmente católico. Próxima verdade que a Bíblia nos oferece quando a gente pensa no assunto reprodução assistida. E aí eu vou pedir a ajuda de alguém para abrir em 1 Samuel 2, verso 6. Quem pode ler para nós? 1 Samuel 2, 6. Irmã Roseli, por favor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Olha que interessante, independentemente da forma, do meio que um casal casado queira ter filhos, independentemente da forma, em última instância, nós precisamos reconhecer que os filhos, quem nos dá, é Deus. Lembra do Salmo 127, verso 3? Os filhos são herança do Senhor. É Deus quem dá a vida. E é Deus quem a tira. Aí já entra na eutanásia, que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, em outro domingo. Nossa, gente, orem por mim, é só assunto cabuloso, mas eu vou chegar até o fim. Ezequiel 18, verso 4. Por favor, Débora, leia para nós, Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A quem pertence a vida, a alma? A Deus. Tanto do Pai quanto do Filho. A vida humana pertence a Deus. Então, pode acontecer exatamente o caso que o Johnny mencionou, de um casal que ele conhece. Você envidar esforços, recursos financeiros, para uma inseminação artificial ou mesmo uma fertilização in vitro, e Deus não dar a você a dádiva de ser pai ou mãe. E de repente, depois de todos os recursos fracassados, Deus lhe dá por meio de uma inseminação natural, por meio de um relacionamento conjugal comum. Como Deus pode chegar e falar, não é o que eu tenho para a sua vida, vai ser a adoção. E você ser pai ou mãe por meio de adoção. E pastor, tem problema em ser pai ou filho adotivo? De forma alguma. Deixa eu lembrar vocês que todos nós somos adotados. Por quem? Pelo nosso Pai Celestial. A teologia da adoção reside exatamente no ato do que Deus fez por nós. Nós nascemos rebeldes, debaixo da ira de Deus, como indivíduos rebeldes, passivos à justiça, à ira santa de Deus. E Deus fez o quê? Não, eu vou adotar o Roni, vou adotar a Ariana, vou adotar o Milton, a Isabel, vou adotar. Eles são agora meus filhos.
e nos levou para dentro da sua própria casa, e nos deu a herança que pertencia a Ele. Então não há absolutamente problema algum em adotar crianças. Pelo contrário, é extremamente louvável, porque você estará reproduzindo o ato de Deus contigo, do que Deus fez por você. Agora, existem situações que a gente precisa considerar quando a gente decide nessa direção. Por exemplo, se você vai adotar, você não sabe qualquer histórico familiar da ascendência dessa criança. Então, você pode adotar uma criança bebezinha e com 10, 15, 20 anos ela desenvolveu uma doença hereditária que você não conhecia. Mas isso vai estar dentro do plano de Deus para a sua vida também. Então, quando a gente opta por essa direção da adoção, é algo que a gente precisa ter consciência em vários aspectos, nos desdobramentos que isso nos traz. Mais um texto bíblico. Descartar embriões ou zigotos é sacrificar uma vida humana. Abram lá comigo, Salmo 139, verso 16. Quem pode ler para nós o Salmo 139, 16? Danilo, por favor, Danilo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então vejam, para efeito da nossa fé, da nossa maneira de enxergar a origem da vida, o zigoto, ele já é vida humana, e ele já tem a sua parte material estabelecida. Porque a Bíblia não define nos moldes contemporâneos das ciências médicas, zigoto, embrião, feto. Ele está dizendo, a substância informe. Gente, é impressionante quando você estuda o desenvolvimento da vida humana, porque assim, com 8 semanas, 9, já tem um coração batendo, acelerado, é um negócio impressionante. Mas 6 semanas, doutor, 6 semanas. E quando você vai ver na ultrassonografia, é menor do que um grãozinho de arroz, não é assim? 5 milímetros. E já tem coração, já tem as câmaras e as válvulas, só não estão formadas ainda, vai começar a desenvolver. E aí forma o tubo neural, né, assim, que é a parte do sistema nervoso. E aí com 12 semanas, você já tem, em tese, todos os órgãos estabelecidos. Não desenvolvidos, mas todos. É por isso que no Salmo 139, Davi vai dizer assim, no verso anterior, acho que é o 13, é assombroso, é surpreendente a maneira como o Senhor me formou. É impressionante. Hoje você tem um mecanismo da tecnologia da ultrassonografia 3D. Olha que negócio legal. Você vê até a carinha do seu filho, o narizinho dele. Você olha e fala, nossa, ele tem até covinha. Gente, a tecnologia veio para nos servir, para nos abençoar. É isso que eu quero defender aqui com os irmãos e sustentar. Agora, como toda e qualquer tecnologia, se nós fazemos o mau uso dela, será pecado. Então, pastor, eu sou infértil. Deixa eu fazer uma distinção aqui que eu já mencionei. Ser estéril é diferente de ser infértil. Infértil é ter dificuldade para engravidar. Então é assim, todo estéril, ele é necessariamente infértil. Mas nem todo infértil é necessariamente estéril, ok? O estéril, ele não tem a capacidade de ovular, de gerar espermatozoide. O infértil não, ele até tem, mas ele tem essa capacidade reduzida, limitada.
E aí, você pode chegar um dia e falar, pastor, eu gostaria muito de gerar filhos. E fazendo alguns exames, meu marido descobriu que ele tem varicocélia, que é uma doença também masculina que pode causar infertilidade, até esterilidade, não sei. Enfim, existem algumas doenças aí que chegam a esse ponto. Posso fazer a fertilização in vitro? Eu vou dizer para você, a princípio não há problema algum, porque a tecnologia veio para nos abençoar. Contudo, tome cuidado, para que você e o seu cônjuge na consulta médica, você possa, conversando com o médico, deixar claro os limites da sua ética. Os limites. É 28 mil reais. O médico me aconselha a fecundar 6 zigotos. Mas pela resolução do Conselho Federal de Medicina, o máximo que eu posso plantar é 3, para a minha idade. Então não fecunde 6. Mas ele falou que se plantar e não desenvolver, game over, acabou, não tem outra chance. Não tem continue. Então, entenda que é o direcionamento de Deus para a sua vida, ou pague todo o procedimento de novo, se você é rico. Porque hoje isso não foi popularizado ainda. Agora, não venha querer, por uma questão de logística apenas, né? De planejamento financeiro apenas, fecundar 6 zigotos, para plantar 2 e congelar 4. Porque isso é um atentado à vida humana. Lembre-se, então, que o progresso da ciência é uma ajuda, um auxílio para o mandato cultural. Lembre-se que, independentemente da forma de concepção, em última instância, é Deus quem concede a vida. E lembre-se ainda que descartar um zigoto, ou popularmente chamado de embrião, é um atentado contra a vida humana, é uma espécie de aborto, um aborto voluntário, um aborto intencional. E por último, para a gente encerrar então, nós temos aí 2 considerações finais. Ter filhos é uma dádiva de Deus, é um presente do Senhor. Mas lembre-se que esse seu desejo de ser mãe ou de ser pai, ele nunca deve controlar e governar a sua vida. Porque no momento em que o seu desejo for maior do que o desejo a Deus e obedecer a Ele, isso se torna um ídolo do seu coração. E existem muitos pais que são governados pelo desejo de ser pai ou mãe, e às vezes não é porque não tem filho não, às vezes é porque queria ter um segundo, um terceiro. Conheço uma família que os pais tiveram a filha muito cedo, bem nova, no início da década de 20 anos. Aí depois de crescer um pouquinho, começou a enveredar para o mercado de trabalho, ambos. Aí com 40 e quase 50 anos, a mãe falou, eu quero ser mãe de novo, porque eu perdi a minha vida com a minha carreira, eu dediquei ela todinha com a minha carreira. Fez procedimento de fertilização 2, 3 vezes e não deu certo. Por quê? Porque a idade fértil daquela moça já tinha chegado ao fim, já tinha chegado ao limite. E o médico disse, olha, lamento dizer, mas a fase que deveria ter acontecido, você fechou os olhos para ela. Nesse sentido, jovens, prestem atenção no que eu vou dizer. Trabalhar é importante, estudar é importante, tá bom? Mas nunca coloque em segundo plano a sua família. Nunca coloque em segundo plano a sua família. Não pense assim, eu sou novo, então eu vou
acabar minha faculdade, vou fazer minha pós, meu mestrado, meu doutorado, vou estudar fora. E aí, com 38, 40 anos, eu penso em casar e ter filhos. Porque você tem tudo para se frustrar. Tudo para se frustrar. Então fica o conselho. Segundo lugar e último, usar a medicina não implica em desprezar a soberania de Deus em sua vida. Lembra quando eu falei do exemplo da ultrassonografia no final da década de 70, por início da década de 80? Que não apenas os católicos, mas os evangélicos, quando veio a tônica, o advento da ultrassonografia, condenou e disse: você e eu não temos que saber o sexo dos nossos filhos. Isso é soberania de Deus, é Deus quem dá. Por que você quer saber? Isso é um atentado, é uma desobediência contra a autoridade de Deus. Hoje, isso já se tornou algo comum e tem sido usado de forma muito boa e construtiva para a saúde das famílias como um todo, para uma questão de saúde pública. A fertilização in vitro e a inseminação artificial, de igual forma, também hoje vive esse momento que na década de 70 e 80 estão demonizando ela. Se você entender que a medicina, o avanço da ciência é um desprezo a Deus, você deveria repensar várias outras áreas da sua saúde também. Não apenas a fertilização ou a inseminação artificial. Própria medicação e intervenções cirúrgicas como um todo. Hoje, antigamente, você ia fazer uma cirurgia, tinha que abrir. Hoje já existe a famosa laparoscopia. Faz um furinho. Entra uma câmera e faz outro furinho e entra lá, pinça com o negócio. E o médico faz no joystick, igual de videogame, assim na tela. Não é tão invasivo quanto era antigamente, que abria daqui embaixo e parecia um anatômico lá, um cadáver. Não é verdade? Você vai operar o joelho lá, menisco, né, tal. Faz um furinho aqui, artroscopia, pai. Daqui a uma semana tu já está andando jogando bola. Não, jogando bola não. O médico vai puxar minha orelha. Mas veja, o que eu quero mencionar com isso? A medicina, ela não está se opondo a Deus. Mas no momento que eu exploro comercialmente o avanço da medicina para me enriquecer do tipo, vende aí o seu espermatozoide, porque eu tenho uma compradora lá na Europa, pastor Roni, que quer uma criança com essa característica que bate exatamente como a sua, um nórdico. Né? Aí é pecado, porque aí eu estou fazendo da vida humana uma mercadoria. E ali existe a imagem de Deus nela. Ali existe toda uma dignidade, um respeito que deve ser reconhecido por nós. Ok, queridos? Vamos parar por aqui? Alguma pergunta, dúvida, consideração a fazer? Ficou claro? A ideia não é esgotar esse assunto aqui com os irmãos, é apenas mencionar a existência dele e dar a você que me ouviu na manhã de hoje uma informação maior a respeito desse tema, como estamos trabalhando vários outros temas dentro dessa área da biomédica. Tem muito assunto. Controle de natalidade com contraceptivo, tem clonagem, tem eutanásia, tem aborto, tem jogos de azar. Eu ainda vou falar sobre jogos de azar também, loteria. Pastor, está chegando o final do ano, dá para fazer uma fezinha na Mega Sena da virada? A gente vai falar, mas eu acho que eu vou deixar esse assunto para dezembro. Tá bom? O que caracteriza um jogo de azar?
né? O que faz ele ser um jogo de azar ou não? Então a gente vai trabalhar um pouquinho esses assuntos, espero até o final do ano. Que Deus nos dê graça, misericórdia, humildade e sabedoria para a gente chegar até o final do ano, ok? Vamos orar, queridos?